Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Um novo visual aqui para todos vocês, né? Contra o coronavírus. O meu cabeleireiro, que era o meu irmão, acabou errando no meu cabelo e eu tive que fazer esse serviço maravilhoso aqui. Agora então eu estou mais bonito, mais belo dentro do seu computador, certo? Bom, vamos lá, vamos falar do que interessa, né, pessoal? História do Brasil, Brasil colônia. Nós vamos falar então da ocupação holandesa e dos ataques franceses no Brasil, certo? Então, tema dessa aula: ataques, invasões ou ocupações no Brasil século XVI e século XVII, certo? Então faz parte do Brasil colônia. Vamos lá, tentar definir alguns conceitos básicos aqui, pessoal. Toda vez que a gente fala ataque, né, ataque estrangeiro no Brasil, nós estamos falando de algo que foi momentâneo, que é passageiro. É uma consequência de alguma coisa que aconteceu antes, né, para que essa potência ou esse grupo econômico atacasse o território brasileiro. Então, aí a gente tem um alvo sendo como uma forma de punição, de saque, para tentar superar as consequências de um ato anterior, tá? Então é mais momentâneo. Quando a gente fala em invasão, nós estamos falando de uma permanência, certo? Então, invadiu significa que foi e ficou durante um tempo. Então, conquista território, transforma a economia, finca laços políticos, laços culturais, laços identitários e assim sucessivamente, certo? E pessoal, não sei se vocês já repararam, o termo invasão, ele é carregado de um aspecto significativo e ideológico. Quando a gente fala em invasão, a gente está tomando o lado daquele que foi invadido, certo? Então vamos pensar, se a gente tratar como invasão holandesa no Brasil, que é como a maior parte dos livros didáticos trabalham como invasão holandesa no Brasil, primeiro a gente precisa pensar, bom, o Brasil era um território nacional, tipo era um estado-nação? Não era um estado-nação, beleza? A gente era uma colônia. Então, o termo invasão para os brasileiros soa um pouco esquisito, tá? Para esses colonos. Agora, vamos pensar em Portugal? Bom, Portugal tinha a posse do território brasileiro? Tinha. Mas e no momento da invasão holandesa aqui? Bom, no momento da invasão holandesa, qual foi o momento, Cláudio? Foi o momento da União Ibérica, de 1580 a 1640. Bom, então quer dizer que o rei espanhol administrava o trono português? Sim. Então, peraí. Então Portugal não tinha autonomia sobre o território brasileiro? Olha a problemática do termo invasão. Então, daria pra gente falar que foi invadido do ponto de vista português? Como assim? Eles estão sendo dominados pelos espanhóis, os portugueses. E daria pra gente falar de invasão a partir do ponto de vista dos brasileiros? Bom, os brasileiros são dominados pelos portugueses, consequentemente são dominados pelos espanhóis. Então tá vendo como o conceito de invasão ele é problemático? Então vocês podem ver nos livros didáticos tanto o termo invasão quanto o termo ocupação, tá certo também, tá? Permanência, por exemplo, beleza? Administração holandesa no Brasil pode ser também, beleza? Bom, vamos tentar entender qual é a situação histórica da ocupação dos holandeses aqui no Brasil, pessoal. Dois pontos específicos que a gente tem que trabalhar. Primeiro, mercantilismo. Quando eu falo em mercantilismo, eu preciso lembrar, pessoal, que as nações, elas brigam economicamente entre si em busca da acumulação de ouro e prata para fortalecer o seu Estado-nação, porque essa é uma diretriz do mercantilismo no absolutismo, que está em formação, tá? Onde uma nação tem que se sobrevaler a outras nações. Ou seja, tem que sobressair. E para sobressair uma nação perante outra, é só com o acúmulo de ouro
e de prata, o chamado metalismo, certo? Então nós vamos ver que a formação dos estados nacionais que ainda estão acontecendo, nós falamos da Espanha e de Portugal, porque foram os primeiros, né? Mas outras nações estão se formando. Então essas nações se formando, elas também vão passar a disputar a Rota das Índias, vão passar a disputar a colonização da América, certo? Em busca do quê? Em busca da acumulação do ouro e da prata, para se fortalecer como estados bem posicionados e estados absolutistas. Então já dá para a gente ver aí em cena que muitas guerras acontecerão na Europa, fruto dessa disputa mercantilista. E o segundo cenário que nós não podemos esquecer, pessoal, é o Tratado de Tordesilhas, certo? Bom, o que foi o Tratado de Tordesilhas? Não foi uma divisão do mundo entre dois estados-nação? Quais esses dois? Espanha e Portugal. Bom, mas e a França, que nesse exato momento já estava formada como Estado-nação? E a Inglaterra? E a Holanda? Eles não foram chamados para isso, né? Tanto é que os franceses reivindicaram tanto a América quanto a Espanha e Portugal. Disseram, olha, vocês estão falando aí que o Papa chamou vocês dois para decidirem? Cadê o testamento de Adão? Ou seja, cadê o testamento do primeiro homem da Terra, segundo a tradição católica? Ele deixou para vocês dois, né, para vocês duas potências aí dominar essa região? Então, vocês estão percebendo aí que o clima vai esquentar na Europa em busca da manutenção de uma balança comercial favorável e do acúmulo de ouro e prata nos cofres desses estados para sustentar o absolutismo, para sustentar a sociedade de corte. Tudo bem, pessoal? Vamos começar então com as primeiras invasões, né, os primeiros ataques aí que nós temos, que são as invasões francesas, pessoal, tá? Bom, eu já disse para vocês aí que o rei francês estava empolgado e queria disputar esse território, queria disputar o comércio com os portugueses, porque era uma forma de trazer valor para o seu Estado-nação. E aí, pessoal, nós temos uma primeira tentativa no Rio de Janeiro, em 1555, que vai durar até a expulsão feita através do governador-geral Mendes Sá em 1567. Então nós temos 12 anos de tentativa de ocupação dos franceses, aonde hoje a gente conhece como Rio de Janeiro, certo? Bom, vamos tentar entender por que os franceses saem de lá e vêm para cá, certo? Final do século XVI, pessoal, é quando nós temos um aquecimento maior das disputas entre cristãos católicos e cristãos protestantes. Na França, nós temos uma treta bastante significativa entre católicos e calvinistas. Vale lembrar, pessoal, que o Estado mercantilista, o Estado absolutista, ele é formado por um rei que tenta balancear os interesses políticos da nobreza junto com os interesses econômicos da burguesia. E aí que entra a grande disputa. Nós temos uma nobreza e um rei católico, e o Estado-nação francês, sobretudo católico, mas por conta da condenação do catolicismo no desenvolvimento do lucro e da atividade comercial como um todo, né, nós vamos ter muitos burgueses huguenotes, que são burgueses calvinistas, burgueses protestantes. Então vai ter uma intensa luta dentro do Estado francês entre huguenotes e nobreza católica, né? Que vamos ter muitas mortes, e o rei percebe que essa treta entre esses dois grupos pode gerar consequências gravíssimas para os seus interesses absolutistas. Então o que ele faz? Ele mantém a nobreza do seu lado, porque ele faz parte dessa classe, mas ele estimula a burguesia huguenote a sair da França e fundar uma colônia francesa, como se fosse um exílio francês, certo? Então tem o apoio da coroa. E para onde eles vão, pessoal? Eles vão vir aqui para o Brasil para formar o seu país, vamos dizer assim.
chamado de França Antártida. Tudo bem? E aí, pessoal, essa França Antártida, antes dela se consolidar como uma ocupação de fato, esses huguenotes franceses, eles tentaram criar uma relação econômica e política com quem já morava no território. E quem morava no território do Rio de Janeiro, do atual Rio de Janeiro? Era um grupo étnico chamado tamoios. Então eles conseguiram fazer alguns vínculos com esses tamoios para fazer trocas, né, comerciais, escambo, para conseguir levar essas mercadorias de certa forma para a França e vender esses produtos lá na França, fortalecendo a burguesia e o Estado Nacional francês. Resultado, pessoal, os portugueses conseguem intervir nessa relação com os tamoios, né? Eles conseguem formar uma aliança concreta com os tamoios, respeitando de certa forma esse território dos tamoios, e os tamoios, junto com os portugueses, né? Os tamoios mudando de lado, nesse caso, junto com os portugueses, entram em conflito aí com os franceses e acabam expulsando os franceses depois de 12 anos das primeiras experiências desses franceses no Rio de Janeiro. Tudo bem? Bom, esse é o primeiro ponto. Anos mais tarde, pessoal, em 1612, também nesse calor de busca por uma colônia, de tentar fortalecer o seu Estado-nação, os franceses, né, sobretudo agora sob a liderança do rei francês, decide fazer uma expedição oficial para o Brasil. Veja, não reconhecendo de fato o Tratado de Tordesilhas. E aonde que eles vão, especialmente? Eles vão na região do atual Maranhão. Inclusive, eles fundam uma cidade lá, que posteriormente vai ser a capital, chamada São Luís. Veja, era uma homenagem ao Luís IX, que batalhou numa cruzada, certo? Então, a influência dos franceses no Maranhão também foi importante, mas durou menos tempo, só 3 anos. E ali ficou sendo chamado de França Equinocial. E o que aconteceu? Os portugueses ficaram preocupados com essa situação toda, né? E decidiram então encampar um grupo militar para expulsar os franceses, e eles vão ter bastante eficiência com relação a isso. Depois a gente sabe que eles acabam ocupando algumas ilhas no Caribe e também a chamada Guiana Francesa, certo? Que vai ser alvo de disputa mais para frente, 200 anos depois, entre Dom João VI, tá? No período joanino brasileiro, contra o Napoleão Bonaparte pós-Revolução Francesa. Tudo bem? Mas isso a gente fala depois. Bom, vamos falar de outro Estado-nação que tentou ocupar o Brasil, teve eficiência nessa ocupação por mais tempo que os franceses, né, mas também foram expulsos no final. Mas para a gente entender por que raios a Holanda ocupou o Brasil, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, qual é a relação que a Holanda tem com o Brasil, pensando no contexto histórico. E 2, qual é a situação europeia que permite que a Holanda venha e ocupe o Brasil? Vamos para a primeira situação. Pessoal, o que a Holanda tem com o Brasil? Né? Tem um vínculo muito grande desde a instalação dos primeiros engenhos no Nordeste. Né? A Holanda é financiadora do capital necessário para desenvolver o engenho, é financiadora do comércio, do refino, da navegação desse açúcar, da distribuição desse açúcar e da técnica do açúcar. Então veja que a Holanda, nesse século XVI, tratou de se aproximar de certa forma dos portugueses para conseguir fazer do Brasil a sua experiência monetária, ou seja, conseguir tirar do Brasil recursos suficientes para sustentar o seu Estado-nação. Tá? Então a Holanda falou assim, bom, brigar com Portugal para dividir o novo mundo vai custar muito caro. Então por que não fazer uma aliança com o Estado português, já que o Estado português está interessado mais nas rotas das Índias do que na colonização, né? Por que não fazer essa aliança para trazer benefício para os dois lados, para Portugal e para a Holanda, certo? Então a Holanda tem um vínculo histórico com o açúcar
brasileiro. E aonde está centralizada a administração e a produção do açúcar no Brasil? Numa capitania chamada Pernambuco, certo? Então guarda essa informação, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, situação europeia, tá? Vamos entender então o contexto histórico que a Holanda está para ela ter, junto com essa experiência brasileira, a possibilidade de invadir o Brasil. 1572, pessoal, nós temos uma luta pela independência holandesa, tá? Para vocês terem ideia, essa luta pela independência holandesa vai até 1648, é a Guerra dos 80 anos, tá? Então veja, é uma guerra longa, mas que no meio dessa guerra, a Holanda, os Países Baixos, como eram chamados, já dava uma demonstração de superioridade à sua antiga possuidora, vamos pensar assim, a sua antiga metrópole. Vamos pensar assim. E quem administrava o território holandês antes dela provocar a sua independência? A família Habsburgo, que é a mesma família que vai administrar a Espanha. Veja, lembra quando eu falei para vocês da União Ibérica, que começou em 1580 a 1640? A União Ibérica começa com Felipe II da Casa de Habsburgo. Então, quando a Holanda proclama a sua independência, logo forma a sua república em 1581, o Filipe II da Espanha em 1580, que está com o domínio do trono português, fala, agora eu vou dar a revanche, certo? Eu vou descontar a perda do território que eu tive. E como que o Filipe II descontou na Holanda? Né? Acabando com a relação de comércio que a Holanda tinha com o Brasil, já que é a Espanha que governa o Brasil agora. Deu para entender? Então olha só o que o Filipe II faz. Cancela, interrompe, né, essa relação que os holandeses tinham com o Brasil, de refino, de transporte de açúcar, do capital do açúcar. Então, nesse cenário, pessoal, os holandeses ficam em choque. Fala, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Então, a Holanda, tentando viabilizar a menor perda possível de investimento que tinha feito no Brasil, né, decide criar uma companhia de comércio, chamada Companhia de Comércio das Índias Orientais em 1602. Qual é a função dessa companhia, pessoal? É organizar um tráfico, tá? Organizar um contrabando do açúcar nordestino para a Holanda, já que a Holanda depende essencialmente desse açúcar para desenvolver. Beleza? Então essa companhia de comércio das Índias Orientais, tá? Orientais, ela vai organizar esse contrabando. A Espanha não sabe, Cláudio? Claro que sabe. A Espanha não vai fazer nada, Cláudio. Nesse exato momento, pessoal, a Espanha não vai poder fazer absolutamente nada. Sabe por quê? Porque ela está numa situação catastrófica. Vou contar por que ela está numa situação catastrófica, pessoal. Em 1588, ou seja, 14 anos antes da fundação da Companhia das Índias Orientais, que está fazendo o contrabando com o Brasil, né? A Espanha se viu numa guerra contra a Inglaterra. Nossa, Cláudio, mas quanta guerra, né? Sim, pessoal, muita guerra por conta da disputa por religiosidade, protestantes e católicos, guerra por disputa comercial, nós estamos falando de mercantilismo, guerra por fortalecimento de nações. Então nós vamos ter um período, século XVI e século XVII, com muitas guerras acontecendo na Europa. E uma dessas guerras envolve Espanha e Inglaterra. Espanha, a potência além do mar, dona, né, da mina de Potosí na América, que traz muitas riquezas. E Inglaterra, pessoal, ficou com o quê? Não ficou com nenhuma terra. O que a Inglaterra faz para sustentar o seu Estado-nação? Ataque corsário, ataque de pirataria.
E esses ataques de pirataria acabam irritando o Felipe II, que governa a Espanha já por algum tempo, né? Não só a Espanha, mas também Portugal. Então o que a Espanha faz? Organiza uma grande esquadra, né? Tipo uma grande quantidade de navios, tá? Quase 100 navios, se eu não me engano, muitos navios, né? Mais de 13 mil homens, e manda esses navios para invadir a Inglaterra. Olha que ousado, em 1588. E os ingleses se viram apavorados naquele meio tempo. Falaram assim, e agora? O que a gente faz? A Inglaterra também tinha uma esquadra importante, pessoal, né? E essa esquadra era também tão grande quanto a Espanha. Só que os ingleses tinham um ponto positivo para o seu lado. Qual era o ponto positivo? Que eles conheciam o mar em que eles iam guerrear. Então a estratégia traçada pela Inglaterra foi uma estratégia vitoriosa. Primeiro, porque os espanhóis não deram conta das correntes de vento no mar e logo eles começaram a se dispersar. Segundo, essa dispersão começando, os ingleses mandaram navios incendiários de encontro com os navios espanhóis, e esses navios espanhóis foram pegando fogo. E terceiro, né, esses espanhóis se viram num determinado momento tendo que lutar na terra, e na terra o maior exército era da Inglaterra. Então a Inglaterra não permitiu a invasão da Espanha, foi vitoriosa contra a esquadra, a armada espanhola, e ainda deu um título para a esquadra espanhola, um título irônico dizendo que a esquadra espanhola era invencível armada, entre aspas. Por quê? Porque eles foram vencidos pelos ingleses. Era assim que também era conhecida a esquadra espanhola, porque nunca tinha perdido uma guerra no mar, por exemplo, tá? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que depois dessa guerra, pós 1588, com a entrada do século XVII, né, pessoal, a Espanha se viu ali numa situação muito calamitosa, numa situação muito difícil, né, porque o seu principal agente de imperialismo, né, vamos dizer assim, não é um imperialismo, mas uma de dominação, de coerção, tinha sido derrotado, né? Então a Espanha se vê num ponto que tem que recuar, né, para que não perca toda a mão, vamos dizer assim. É melhor ceder alguns anéis do que perder a própria mão. E aí em 1609, então, a Espanha decide fazer uma trégua com a Holanda, né, de 12 anos, pessoal. Beleza? Para que não houvesse disputa entre esses dois países, entre Holanda e entre Espanha. Beleza? Então há uma trégua, essa trégua vai até 1621. Bom, vamos para o de baixo, para ver o que complementa esse calor do momento aí, tá? 1618, pessoal, nós temos um dos principais conflitos dessa época de muitas guerras, que eu acabei dizendo para vocês, que é a Guerra dos 30 Anos, que é uma guerra em que a família Habsburgo sai praticamente derrotada dessa guerra, né? Então há um enfraquecimento ainda maior da Espanha. E esse enfraquecimento ainda maior da Espanha possibilita que a Holanda crie um radarzinho na sua cabeça dizendo o seguinte: bom, agora é hora da gente retomar aquilo que era nosso. E o que era dos holandeses? O Brasil. Então, em 1621, que é o ano do fim da trégua, certo? Que é o ano que a Guerra dos 30 Anos já está se desenvolvendo, porque começou em 1618 e vai até 648, tá? Então, quando começa a Guerra dos 30 Anos, que envolve várias nações europeias, a Holanda cria um outro instrumento do seu Estado-nação orientado para a prática comercial e para a invasão do Brasil, chamado Companhia das Índias Ocidentais, tá? Então, essa companhia é criada com um objetivo. Qual?
a invasão do Brasil. A trégua foi terminada, né? Foi importante a trégua para a Espanha? Foi, porque ela conseguiu recuperar a sua esquadra, vamos dizer assim, só que daí ela entrou numa outra guerra. Foi importante essa trégua para a Holanda? Foi, porque durante a trégua ela continuou fazendo o contrabando, tá? E aí a Espanha não podia entrar em guerra, tá? Só poderia entrar em guerra se ela invadisse o Brasil, mas não aconteceu. Mas acabou a trégua, o que a Holanda decidiu fazer? Construir uma companhia das Índias exclusiva, né, que é uma companhia de comércio exclusiva para invadir o Brasil. E aí, pessoal, nós temos a primeira tentativa. Primeira tentativa, aonde vai ser? No coração do Brasil. Onde é o coração do Brasil nesse exato momento? Salvador. Em 1624, então, o projeto holandês é de dominação do Brasil todo. Veja, não é dominar só o açúcar, é dominar o Brasil todo. Então os caras vêm, invadem Salvador, que é a capital e a sede administrativa, tá? E domina Salvador durante um ano, tá? Um ano. Bom, o que acontece? A Espanha está lutando na Guerra dos 30 anos e tem que lidar com essa invasão também. E essa invasão é um ponto importante. E outra, essa invasão também pode ser um palco, um desdobramento da Guerra dos 30 anos. Então o que acontece? A Espanha, sob a liderança do Felipe II, tá, decide então mandar para cá uma grande frota naval, certo? E essa frota naval é a maior esquadra já mandada para as Américas até então. Beleza? Tem mais de 10 mil homens também. Os caras vêm para cá e expulsam os holandeses, certo? Então os holandeses voltam para o barco, falam, vamos fugir daqui que não vai rolar. E o que essa Companhia das Índias Ocidentais faz enquanto não consegue de fato invadir o Brasil? Tentou uma vez, não conseguiu. Bom, essa Companhia das Índias então ela fica à espreita no Oceano Atlântico. Eis que os caras conseguem saquear através de pirataria um navio de prata espanhol que saía da América. Resultado, os caras dobram o capital da Companhia das Índias Ocidentais. Resultado, agora os caras têm poder suficiente para invadir o Brasil pela segunda vez. E é aí que a gente tem a segunda tentativa, pessoal. Só que dessa vez bolaram uma estratégia mais eficiente, tá? Que pudesse dominar o que importava para a Holanda. E o que importava para a Holanda? O centro econômico. Não o coração do Brasil como um todo. Mas onde é o centro econômico do Brasil, né? Nesse exato momento? Pernambuco. Então, ao invés de dominar Salvador, eles iam dominar a capitania de Pernambuco, mas para dominar ela precisa dominar a sua capital, que era Olinda nessa época, tá? Bom, o que nós temos nesse momento, pessoal? Nós temos uma disputa muito grande, os holandeses conseguem dominar Olinda, os colonos ficam um pouco reticentes, né, com relação a isso. Um cara chamado Domingos Fernandes Calabar, que orientava o exército de colonos contra a invasão dos holandeses, decide que não consegue lutar mais contra, principalmente porque a Espanha não dá tanta atenção assim para esses colonos, e o Domingos Fernandes Calabar decide desertar, né, o exército metropolitano e passar para o lado dos holandeses. E aí então nós temos a oficialização da invasão holandesa no Brasil, certo? E aí então, 1635, né, nesse segundo momento já, nós temos o domínio de regiões além de Pernambuco que vão ao norte de Pernambuco, certo? E também ao sul, pegando do Maranhão até Sergipe. Quem que está administrando esse nordeste holandês? A Companhia das Índias Ocidentais, certo? A empresa criada pelo Estado-nação holandês que tinha investimento do Estado e investimento de uma burguesia holandesa que estava interessada em ampliar os lucros aqui do Brasil. Beleza? Então quem que é
essa burguesia dona da Companhia das Índias Ocidentais escolhe para administrar o Brasil um príncipe, né, protestante, inclusive, né, um príncipe protestante holandês chamado Maurício de Nassau, que já tinha tido algumas experiências administrativas bastante eficientes. Esses burgueses eram relativamente contentes com o trabalho dele e decidem então colocar ele como uma espécie de rei do Brasil holandês, certo? E aí funda-se então a capitania da Nova Holanda e esse Maurício de Nassau reestrutura a economia holandesa no Nordeste. Por quê? Oferece uma infraestrutura para os colonos, né? Reforma os engenhos dos colonos e ajuda financiando a longo prazo, né, os engenhos desses senhores de engenho que estão querendo comprar novos engenhos, sobretudo engenhos, pessoal, de 3 tambores, certo? Que diminui o trabalho do escravo e aí você poderia colocar esses escravos fazendo outras coisas. Então veja, o cara reestrutura os engenhos, ele reestrutura a cidade. Ele vai transformar a cidade de Recife na capital de Pernambuco. Cria largas avenidas em Recife para passar o açúcar, passar a mercadoria. Ladrilha essas ruas, né? Cria pontes, né? Dá um ar meio que de Amsterdã para essa cidade. Beleza? Então nós temos aí uma nova forma de administrar o Brasil que nós não tínhamos ainda. Qual é a forma? De primeiro a coroa, ou Estado-nação, que no caso é a Holanda, investir recurso para depois extrair. Vocês vão se lembrar que a coroa portuguesa não fazia isso, né? Ela não quis demandar longos investimentos para depois extrair. Beleza? Então, o que o Maurício de Nassau fez é, vamos investir que a longo prazo nós vamos retomar. Como o Maurício de Nassau era protestante, pessoal, ele logo colocou para esse Brasil holandês, né, a liberdade de culto. E no Brasil foram construídas, para você ter ideia, 2 sinagogas, certo? A primeira sinagoga da América, inclusive. Então dava também a autorização para que os judeus pudessem fazer os seus cultos aqui no Brasil também, porque nós tínhamos também muitos comerciantes judeus. Beleza, pessoal? Outra coisa que o Maurício de Nassau faz, na verdade a Companhia das Índias faz com muita eficiência, domina algumas feitorias na África, que eram as responsáveis por trazer os escravizados para o Nordeste. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que se ele dominar a ponta da mão de obra, ele consegue trazer esses escravos a um preço competitivo e um preço atrativo também para os colonos. Beleza? E é aí, pessoal, que esses escravos eles deixam de entrar no porto de São Vicente, lembra? E aí São Vicente começa uma busca por uma substituição da mão de obra escravizada negra com os bandeirantes encontrando aí escravizados indígenas. Beleza? Bom, resultado então, pessoal, que a gente tem, né, é uma Recife se transformando, um Brasil holandês que tem uma nova cara, uma cara diferente, e já deu para perceber que é o apogeu da produção açucareira no Brasil por conta da ampliação da produção, certo? Mas aí, pessoal, o que nós temos nisso tudo, né? Vamos lá. Nós temos um ponto bastante específico que a gente precisa lembrar, que é o seguinte. O Maurício de Nassau, ele passou a ser cobrado pela Companhia das Índias Ocidentais para que ele pudesse retomar os empréstimos feitos de forma rápida, tá? Então, se você lembrar, a Holanda participou da Guerra dos 30 Anos também. E o Maurício de Nassau está administrando o Brasil durante a Guerra dos 30 Anos que acontece na Europa. Para você ter ideia, essa Guerra dos 30 Anos matou 8 milhões de pessoas. Então, o impacto econômico foi significativo lá. Então, o que a Companhia das Índias, que sofreu esse impacto da Guerra dos 30 Anos, fez? Pressionou o Maurício de Nassau para que ele cobrasse os credores brasileiros para pagar os empréstimos que haviam feitos para a construção dos seus engenhos.
certo? E também evitou que o Maurício de Nassau investisse em infraestrutura, como por exemplo ele fez em Recife, né? O Maurício de Nassau bateu o pé e disse que não ia fazer isso porque ele tinha combinado outras coisas e não fazia parte da orientação política que ele tinha. Beleza? Então, o que a Companhia das Índias faz? Demite ele e pressiona os colonos brasileiros a pagar esse empréstimo. Certo? Resultado, pessoal, esses colonos brasileiros eles ficam revoltadíssimos com a situação e começam a se articular para expulsar os holandeses do Brasil. Beleza? Porque esses holandeses, eles detinham todo o crédito, eles amarraram todos esses colonos na sua forma de administrar. A hora que os colonos viram, eles eram reféns econômicos desses holandeses. Tudo bem? Bom, e aí, pessoal, nesse cenário brasileiro, nós precisamos pensar o cenário europeu. 1640 acaba a União Ibérica, né? É o fim da União Ibérica. Portugal retoma o trono e começa a terceira dinastia de Portugal, né? Da administração portuguesa, né? Que é a dinastia Bragança. Vamos lembrar? A primeira dinastia Borgonha, a segunda dinastia Avis e agora a terceira dinastia com Dom João IV, dinastia de Bragança, certo? Quem que apoiou a emancipação de Portugal da União Ibérica? Dois países. A Inglaterra, né? Por que a Inglaterra? Porque a Inglaterra era uma inimiga da Espanha. Concorda comigo? Lembra do episódio da Invencível Armada? Lembra disso? Pois bem, então tá aí a Inglaterra apoiando a emancipação e o enfraquecimento da Espanha. E segundo, pessoal, quem apoiou foi a Holanda. Por que a Holanda apoiou? Porque a Holanda sabia que a Espanha era uma inimiga histórica, né, por conta do território e tudo mais, da Guerra dos 30 Anos também, e apoiando Portugal, poderia fazer com que Portugal aceitasse que os holandeses ficassem no Brasil. Certo? Então, Portugal assinou um tratado, um acordo, que aceitava a Holanda no Nordeste brasileiro durante 10 anos. Era um acordo de paz. Entendeu? Um acordo de paz por 10 anos pela força que a Holanda deu de forma diplomática, de forma política, de forma econômica, para a saída de Portugal da União Ibérica. Beleza? Bom, então, quando começa a insurreição dos colonos brasileiros contra os holandeses, Portugal já está sozinho, já é um Estado-nação novamente, livre da Espanha, só que Portugal não pode atacar os holandeses no Brasil. Por quê? Porque eles têm um acordo de paz, certo? Então, Portugal ficava assim para os colonos, vai, luta mesmo, expulsa esses caras. Então, olha aqui, a gente dá armamento para você de forma clandestina, a gente faz um contrabando para você. E essa insurreição pernambucana, pessoal, levada pelos colonos, né? Colonos, que tinha índios também, tinha escravizados, né, que foram emancipados para lutar, tal. Os holandeses também tinham indígenas, também tinham ex-escravos, tá? Então não dá pra gente falar, ficou desse lado aqui e tal. Os colonos portugueses, muitos sim, ficaram, né? Os colonos luso-brasileiros ficaram contra os holandeses mesmo, tá? Mas do restante é meio que uma mistura porque eles lutavam muito por interesses individuais. Certo? E essa insurreição pernambucana, como vocês estão vendo aqui, dura até 1654. E quem entra na guerra após 1651? Né? Portugal. Então Portugal entra na guerra efetivamente, financiando de forma oficial, e aí expulsa os holandeses. Junto com isso, os holandeses, pessoal, têm um enfraquecimento muito significativo. Por quê? Porque eles têm uma disputa também com a Inglaterra. Porque a Inglaterra, com um novo dirigente chamado Cromwell, tá, não permitia mais que navios não ingleses entrassem na Inglaterra. Ou seja, a Holanda, né, que fazia comércio de açúcar, inclusive, com a Inglaterra, não podia mais levar o seu navio holandês até lá. Então ela ficou prejudicada também na relação com a Inglaterra, perdeu dinheiro lá também, e isso enfraqueceu, né, e levou a Holanda numa guerra
contra a Inglaterra, numa guerra até de sucessão de trono. Vocês vão ver depois que a família Orange, né, lá da Holanda, passa a ter a sucessão do trono inglês e tal, e que provoca um enfraquecimento da Holanda, permitindo então a retomada dos portugueses para com o Nordeste brasileiro. E aí então os portugueses ficam com o Nordeste brasileiro novamente, só que esses holandeses eles vão para as Antilhas, para o Caribe, produzir açúcar, né? Eles vão também depois para o Suriname, que hoje fica na América do Sul, né? A gente conhece, e eles produzem açúcar sobretudo nas Antilhas. Como os holandeses conhecem a produção do açúcar, conhecem a técnica, já tinham um know-how para distribuição, né? Esse açúcar caribenho, que também é mais próximo da Europa do que o açúcar nordestino, passa a ser mais competitivo que o açúcar brasileiro. Logo, o açúcar brasileiro começa a entrar numa escalada de decadência, mas a sua produção não para, porque nós produzimos açúcar até hoje e no Brasil Colônia continuaremos produzindo açúcar. Mas aquele protagonismo que teve no início do século XVII, nós não vamos ter mais com açúcar. Tudo bem? A pergunta que os alunos sempre fazem é: Cláudio, se a gente fosse colonizado pelos holandeses, como seria a colonização do Brasil? Primeiro que talvez a gente falaria holandês, né? Bom, mas isso não importa. Pessoal, não dá para entender muito, não dá para saber muito, por dois fatores. Primeiro, porque o Maurício de Nassau era uma tendência dentro da Companhia das Índias, não era a Companhia das Índias toda. Lembrando que a Companhia das Índias, ela é uma empresa capitalista. E qual é o objetivo da empresa capitalista? E aí entra no segundo ponto: explorar. Então nós íamos continuar sendo uma colônia de exploração, certo? Então só pensar, né, nas colônias de exploração da Inglaterra. Também a situação é calamitosa, a situação de país que tem muita desigualdade, que tem muitos conflitos por conta dessa usurpação de riqueza constante. A única diferença dos holandeses é que aqui eles investiram primeiro para depois retirar a longo prazo. Mas isso foi o Maurício de Nassau. Não era uma ideia que representava toda a corporação da Companhia das Índias. Beleza, meus queridos? Foi um prazer inestimável, então, dar mais essa aulinha para vocês de forma digital. Eu espero que vocês gostem. Qualquer coisa, comente aí. Qualquer coisa, entre em contato comigo, que a gente vai esclarecendo os fatos e as dúvidas. Forte abraço para vocês. Valeu!